que é a mente humana. Ela tem muitos segredos inexplorados e nós queremos e podemos te auxiliar a compreendê-los e extrair o melhor de si para uma saúde física e mental de qualidade. Está entrando no ar Livremente com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. Olá, bom dia, bem-vindos mais uma quarta-feira, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Você é muito bem-vindo, obrigada aí pela sua audiência, você que toda quarta-feira a audiência tem aumentado muito, tenho recebido vários feedbacks e olha, muito obrigada, porque você tem compartilhado, eu tenho recebido muitas dicas, estou com uma lista enorme de temas e eu quero agradecer a você que está colaborando com a nossa lista de temas aqui, me ajudando a ter inspiração para poder trazer sempre esse tema nesse programa que tem o propósito de trazer para você orientação, ajuda, esclarecimentos que vão melhorar a tua saúde mental e também o teu equilíbrio emocional. Então, muito obrigada a você que está aí assistindo, está ouvindo, você também que sempre está lá nas redes sociais, assiste a gravação do programa. Aliás, você que não sabe, nós temos esse programa gravado, e aí a gente coloca nos nossos canais lá das redes sociais. E aí você procura lá a doutora Rose Cabral e vai estar com o link em mão para poder estar assistindo ou relembrando os nossos temas, ok? E hoje, gente, nós vamos falar de uma coisa muito importante, porque nós estamos em setembro e esse mês, ele é muito especial, principalmente para nós que trabalhamos com saúde mental, com saúde emocional. É um mês muito importante, profissional nenhum de saúde, seja psicólogo, psiquiatra, seja psicanalista. Olha, não tem como a gente não tocar nesse assunto, não abordar esse tema. É uma campanha muito importante, de um tema envolto de tabus, envolto de muita vergonha, de muito silêncio. Então, nós vamos trazer à tona e vamos falar a respeito hoje de um assunto que é muito sigiloso para algumas pessoas, porque envolve o silêncio de quem está sofrendo, ok? Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção e combate, né, ao suicídio. E eu trouxe uma pessoa muito especial para falar desse tema, né? E o tema de hoje é suicídio. Por que as pessoas pensam nisso? E hoje eu estou com uma voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E ela vai estar aqui conosco para falar, além do trabalho, além da campanha, nos orientar como podemos ajudar. Bom dia, Patrícia Fanteza. Bom dia, doutora Rose, bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos trocando, né, informações, batendo esse papo que tenho certeza que vai ser maravilhoso, e pela oportunidade de trazer um pouquinho a respeito do trabalho do CVV e também informações de esclarecimento que possam ajudar a população relacionadas ao Setembro Amarelo. Ok, deixa eu esclarecer então para quem está nos ouvindo. O Setembro Amarelo, gente, é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Aqui no Brasil, ele foi criado em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, também pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E a proposta é associar a cor do mês, que é o amarelo, que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é amanhã. Amanhã, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E essa data, ela foi organizada pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio
Então, é uma coisa não só no Brasil, mas isso a nível mundial se fala a respeito disso nessa data. E tem também a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como copatrocinadora. Então, é um tema que nós vamos falar hoje aqui, vamos falar também a respeito dessa data tão importante que é amanhã e da iniciativa do Setembro Amarelo. Então, Patrícia, o que é o Setembro Amarelo e a sua importância? Já que estamos falando tanto, né? Está todo mundo botando lá o lacinho amarelo. Fala para gente a importância disso. Setembro Amarelo é esse movimento, como a senhora muito bem falou, né, criado por essas 3 instituições originalmente, mas que hoje, para nossa alegria, percebemos que é um movimento que tomou conta da sociedade, porque é um movimento que visa justamente trazer essa conscientização, trazer informações a respeito da prevenção de suicídio. Quando nós falamos sobre prevenção de suicídio, nós estamos falando de vida, nós não estamos falando de morte, né? E a vida pertence a todos nós. Então, todos nós podemos ajudar, todos nós fazemos parte de uma grande rede de apoio que é a vida, cada um com a sua importância específica, nenhum menos importante do que o outro, porque justamente a vida pertence a todos nós, somos todos humanos, né? Então, nós entendemos que prevenção, ela é feita quando as pessoas têm acesso à informação. E sabemos que os assuntos ligados a suicídio, morte, ainda são assuntos considerados tabu. E muitas pessoas sofrem caladas, né, doutora Rose? Então, a gente percebe que realmente quando a gente traz informação, quando as pessoas podem passar a se observar e observar também quem está ao redor, e passarem a ter mais tranquilidade para saber que, num momento em que elas se sintam, né, com necessidade, elas realmente possam buscar ajuda, sem preconceito em relação a essa ajuda, sem esse tipo de preocupação, a gente pode trabalhar a questão da prevenção de maneira muito mais intensa e muito mais eficaz. Inclusive, ainda como esclarecimento aí para os nossos ouvintes, essa cor amarelo, ela foi escolhida com base na história de um jovem adolescente americano que se matou dentro do seu carro, que era um Mustang amarelo, nesse mês de setembro. E a família desse jovem disse que ele aparentemente não tinha nenhum motivo para se matar. Ele era um jovem extrovertido, ele era comunicativo, ele era falante. A família não percebeu. A família não se deu conta. Quando chegou em casa, estava lá aquela cena. O rapaz morto se suicidou dentro do carro. Patrícia, por que é difícil perceber à nossa volta se alguém tem problema? Por que é tão difícil para nós que não pensamos em suicídio que alguém possa chegar a esse ponto? Né? O que leva uma pessoa a isso? Como perceber uma situação como essa? No caso desse rapaz, a família diz que não percebeu. É isso mesmo? Será que não dá para notar se alguém está com um problema tão grande a ponto de pensar nisso? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala a respeito de suicídio, a gente precisa ter a clareza de que é um processo complexo, multifatorial, né? Então, nunca existe uma causa única. Nós entendemos que é um processo. A pessoa está vivenciando várias pressões, sejam elas internas ou externas, enfim. E que em algum momento ela possa ter alguma dificuldade de lidar com aquelas situações. E é importante que nós falemos isso porque é uma tendência natural, né, do ser humano, como nós lidamos muito mal com algumas coisas, até com a própria morte, né? Para a gente ainda é um tabu, nós sabemos que todos nós vamos morrer um dia, mas mesmo assim é um assunto que nós temos ainda uma certa dificuldade para falar sobre isso. Então, por serem assuntos considerados tabu,
A tendência da sociedade é tentar simplificar o que é bastante complexo, né? A gente fica, às vezes, tentando buscar causas, a gente quer buscar culpados, mas é importante que a gente entenda que é um processo multifatorial, existem várias coisas envolvidas, nunca tem uma causa só, algo único, né? Para que a gente possa dizer assim, a pessoa morreu por suicídio por tal coisa, né? Então, existe toda uma história, existem vários fatores que influenciam e que, num determinado momento, talvez a soma desses fatores possa fazer com que aconteça alguma coisa, que é o que a gente chama de um fator precipitante, né? Algum fator que, digamos assim, seja aquela gota que transborda o copo e que em algum momento a pessoa possa fazer com que esse copo transborde. E daí é onde mais ainda a gente entende a importância de, ao perceber que alguma coisa não está bem, né? Identificar as emoções, reconhecer as emoções, termos essa tranquilidade de percebermos quando alguma coisa não está bem e buscarmos ajuda, por isso nós entendemos que é de extrema importância. Aquilo que nós não falamos, né, doutora Rose, a senhora sabe muito bem o quanto isso tende a nos sufocar e em algum momento explode dentro da gente, né? Então, trazer essa tranquilidade, essa clareza para falarmos mais a respeito das emoções, daquilo que nós sentimos, nós entendemos que também é uma maneira de pegar esse copo e, de vez em quando, esvaziá-lo, né? Exatamente. E falando em índices, né? A Unicamp, ela realizou um estudo, e segundo esse estudo, 17% dos brasileiros, olha quanta gente, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente dar fim à própria vida. E desses 17%, 4,8% chegaram a elaborar um plano, pensaram e até executaram algo para realmente realizar. Em muitos casos, é possível evitar esses pensamentos suicidas. E aí, Patrícia, qual a importância, né, da escuta acolhedora, da importância de mantermos vínculos e podemos também dizer o que realmente sentimos dentro do seu trabalho e o seu trabalho, o CVV, é voltado exatamente, o Centro de Valorização da Vida é voltado exatamente para esse tipo de trabalho, a importância da escuta. Então, há um serviço especializado para isso, mas a pessoa comum, o cidadão comum, como podemos orientá-lo para poder ter essa escuta? Nós que somos profissionais de saúde mental já temos isso. Trabalhamos com a escuta e entendemos que a fala, segundo a psicanálise, o próprio Freud disse, a cura vem pela fala. Então, falar cura. E esse copo que a Patrícia falou aí, esse copo que transborda, essa gota d'água que vai fazer transbordar, esse transbordo é justamente o momento em que um pensamento como esse vem e, se não fizer nada para realmente drenar esse transbordo, realmente a pessoa acaba pensando mais seriamente a respeito disso e até realizando tentativas, não é isso? Nós sabemos, né, doutora Rose, que falar alivia dores emocionais, né? Aquilo que nós não falamos, como nós estávamos dizendo, isso encontra uma maneira de se expressar no corpo, de sair de alguma forma, né? Quando nós sofremos sozinhos, a tendência é que a gente comece a ficar com aqueles pensamentos repetitivos em relação ao que nós estamos sentindo, muitas vezes com uma forma de ver que passa a ser com aquela sensação de que só nós vivenciamos aquilo,
né? A sensação também de incompreensão, de não pertencimento, enfim, é como se só nós vivêssemos determinadas coisas, e aquilo tende a aumentar dentro da gente, né? No momento que a gente tem a possibilidade de falar, de conversar com alguém, no mínimo a gente precisa organizar de alguma maneira o pensamento até para poder elaborar essa fala, né? Então, nós entendemos que isso é um processo extremamente importante, justamente porque ao falar nós conseguimos despressurizar. E esse despressurizar, ele é extremamente importante. Todos nós vivenciamos no dia a dia situações que vão acontecendo, algumas menores, outras maiores, mas que vão enchendo esse copo que a gente está falando, né? Então, todas as possibilidades que a gente tem de despressurizar, elas são de extrema importância. E nós percebemos no trabalho do CVV, justamente porque os números do CVV são altos, né? Nós percebemos, por exemplo, para termos uma ideia da procura, até 2016 o CVV recebia cerca de 1 milhão de contatos por ano. Em 2017, o CVV, quando nós começamos com o 188, que é um telefone totalmente gratuito, a pessoa não paga nem o pulso telefônico, né? Nós saltamos para 2,5 milhões de contatos. 2018 foram 3 milhões, 2019 fechamos com 3,5 milhões de contatos. Então, nós percebemos que a procura pelo trabalho é crescente, porque entendemos que falar e ouvir são necessidades humanas, né? Todos nós precisamos desses espaços de acolhimento, todos nós precisamos nos sentir respeitados e validados. Então, isso faz parte da nossa natureza, né? Faz parte da nossa essência humana, nós somos seres gregários, e sentimos essa necessidade de acolhimento, de respeito àquilo que sentimos, de respeito àquilo que pensamos. Então, para a gente também é uma alegria muito grande perceber que cada vez mais esses movimentos, não só do CVV, como muitos outros movimentos, e esse período agora tem mostrado o surgimento de vários grupos, né? Sejam eles grupos de escuta voluntária e acolhedora, como do CVV, sejam de escutas profissionais, como dos profissionais da área da saúde, né? Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Então, nós percebemos que cada vez mais, mediante tudo que nós vivemos, com todas as pressões sociais e fora com tudo que já trazemos, porque faz parte da nossa essência, encontrar esses espaços de acolhimento e de escuta são cada vez mais importantes. E algumas coisas que nós podemos começar a observar, claro, não significa que uma pessoa que vivencie isso esteja pensando em suicídio, não estamos falando isso, né? Até quando nós falamos em sinais, doutora Rose, nós sempre temos o cuidado, porque às vezes os sinais não são assim tão claros ou tão visíveis, ou então, às vezes até acontecem sinais, mas é muito fácil a gente identificar esses sinais depois que alguma coisa acontece, né? E a gente precisa tomar um certo cuidado para que isso não gere culpa, porque às vezes a gente fala tanto, as pessoas deixam sinais, e às vezes quem está ao redor, a família ou os amigos, não percebem, ou até percebem algumas coisas, mas não conseguem imaginar que aquilo ali que a pessoa esteja apresentando possa ser finalizado com um suicídio, né? Então, a gente fala mesmo no sentido de que as pessoas não se sintam culpadas em relação a isso. Mas existem algumas coisas que nós podemos sim observar em nós mesmos, aprendermos a observar primeiro em nós para podermos identificar até em quem está ao redor. Então, por exemplo, mudanças bruscas de comportamento. Pessoas que se isolam, não deixam de querer contato com outras pessoas, perdem interesse em atividades que antes eram muito prazerosas, né? De maneira a não mais quererem interagir, não mais quererem estar com outras pessoas, que demonstram essa perda de prazer.
Por exemplo, às vezes estudantes que têm quedas bruscas nas suas notas, né? Enfim, são coisas que nós percebemos, né? Presença de álcool e drogas, muitas vezes, ou de bullying e cyberbullying, são coisas que podem mostrar que existe algum grau de sofrimento emocional. Não quer dizer que a presença de alguma dessas questões signifique que a pessoa está pensando em suicídio, mas significa que pode haver algum grau de sofrimento e que é importante que a gente possa realmente não só se observar de acordo com aquilo que a gente, né, puxa, eu vejo que eu estou me isolando, eu vou então, que movimentos eu posso fazer contrários a isso, procurar mais as pessoas, estar mais em contato com as pessoas, a perda de prazer no que se fazia, né, então onde eu posso ter fontes de prazer, onde eu posso voltar a buscar coisas que possam me trazer prazer, quando nós passamos a observar isso, são formas, sim, de nós já começarmos a trabalhar com a prevenção, e principalmente porque ao identificarmos que algo possa não estar bem, que nós tenhamos essa tranquilidade para buscar ajuda, entendendo que buscar ajuda é sinal de sabedoria, jamais é sinal de fracasso, jamais é sinal de derrota. E Patrícia, com relação à campanha, então a campanha Setembro Amarelo, desde 2015, realmente isso aí é um tema, é um assunto que veio. Então, é o mês inteiro se falando a respeito disso, envolvimento de vários profissionais. Existe realmente uma efetividade? Ou seja, se estamos falando disso e se tem a prevenção, se observa uma queda nesses índices de pessoas que tentam o suicídio, há um número maior de pessoas falando a respeito e, consequentemente, pelo menos na massa da sociedade, quem estiver ouvindo falar do Setembro Amarelo, falando desse tema, e ela está, diretamente para ela. Nós vemos, inclusive, né, vários monumentos, locais públicos, botam a iluminação amarela, aquilo como um chamativo. Então, não tem como, realmente, com essa campanha, alguém que está pensando em suicídio não ver que está falando com essa pessoa. Qual é, na sua experiência, qual é o retorno disso? Qual é a percepção disso? Bom, em primeiro lugar, como a senhora falou, né, uma das ações que fazem parte desse movimento que é o Setembro Amarelo é a iluminação de prédios públicos ou privados na cor amarela, justamente para chamar a atenção da sociedade, para que nós possamos pensar a respeito da importância de cuidar da saúde mental, né? A importância de reconhecer, de aprender a identificar e de falar a respeito das suas emoções, principalmente de buscar ajuda, de não sofrer calado, de não sofrer sozinho. Então, isso é um movimento que visa essa conscientização. Agora, esse ponto que a senhora falou especificamente, de sabermos se há redução ou não, antes de falarmos a respeito disso, eu gostaria de compartilhar também a importância de falarmos de maneira responsável a respeito do assunto, né? Nós sabemos que, se prevenção se faz com informação, também é importante que essa informação seja relevante, seja uma informação séria, seja uma informação de qualidade, né? Existem alguns manuais. Antigamente, existia uma preocupação muito grande, principalmente por parte da mídia, quanto a abordar o tema na mídia. Existia uma preocupação por acontecer justamente o contrário, que seria o efeito contágio. Então, existia aquela dúvida, será que falar sobre suicídio pode, ao invés de prevenir, pode ser um estímulo, né? Pode ser algo que promova um efeito contágio no suicídio, que é o que se chama de efeito Werther, né? Essa preocupação, ela foi existente assim, durante muito tempo, até que a própria Organização Mundial da Saúde, com diversos estudos, percebeu que não, que é importante que se fale a respeito, que quanto mais clareza nós tivermos a respeito do assunto, mais nós vamos poder trabalhar essa prevenção. Agora, que existem sim formas de se falar, formas de se abordar,
principalmente para que sejam abordagens responsáveis. Então, por exemplo, existem orientações da Organização Mundial da Saúde sobre como se abordar casos de suicídio na mídia. Não é de qualquer maneira, né? Evitar sensacionalismo, evitar revelar meios, não revelar fontes, não revelar cartas de despedida ou enfim, né? Não romantizar o assunto, nem romancear. São formas que nós temos de trabalhar com prevenção. Ter essa fala responsável, mostrar que a pessoa poderia estar, sim, num momento em que ela estivesse precisando de ajuda, oferecer canais de ajuda. Isso é de extrema importância e essa é uma maneira da gente falar. Inclusive, no site do CVV, na aba Conheça Mais, existe uma cartilha com orientação para profissionais da mídia a respeito de como abordar o assunto. Inclusive, eu olhei lá o site e eu fui lá pegar também base lá para poder entender. E eu aconselho você, olha, entra lá, tem realmente um material lá, é bem legal, é bem interessante e realmente a importância de estar chamando profissionais qualificados sempre aqui no nosso programa para estar falando a respeito é também para poder trazer essa orientação de forma segura e de forma responsável. E o programa Livremente, aqui da Rádio Contemporânea. Aliás, gente, a Rádio Contemporânea é a melhor da AM do Rio de Janeiro. Olha, o papo está muito gostoso, mas eu vou ter que chamar o break, o intervalinho. Mas você não sai daí que a gente volta já já. E depois do intervalo, vamos falar mais a respeito, entender melhor como o trabalho, né, que a Patrícia realiza e da instituição também. Vamos entender e vamos receber aí orientações. Então, hoje você vai, quando terminar o programa, tá aí afiadinho para ser mais um que vai ajudar nessa campanha. Até daqui a pouco.